Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a todos. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui diante da palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17. A seguir, nos diz assim a palavra do Senhor: quando os filisteus ouviram dizer que Davi tinha sido ungido a rei sobre Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza, mas os filisteus vieram e se espalharam pelos vales dos Rafaíns. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: vá, porque certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. Então Davi foi até Baal-Perazim e os derrotou, e ali disse: o Senhor rompeu a fileira inimiga diante de mim, como as águas rompem as barreiras. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram embora. Os filisteus tornaram a subir e se espalharam pelo vale dos Rafaíns. Davi consultou o Senhor e ele lhe respondeu: não os ataque de frente, mas rodeie por detrás deles e ataque-os por diante das amoreiras. E quando você ouvir um barulho de marcha pela copa das amoreiras, entre logo em ação. É o Senhor que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Davi fez assim como o Senhor lhe havia ordenado, e atacou os filisteus desde Gebá até Gezer. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, nós estamos aqui diante de um momento em que a promessa do Senhor de levar Davi ao trono de Israel, sobre toda a nação de Israel, havia se cumprido. Ele havia se tornado rei, primeiro em Samaria, durante 7 anos e meio, com seus 30 anos de idade, e agora com 37 anos, a promessa se cumpre totalmente na vida dele, e ele é ungido a rei sobre todo Israel. E nós vemos aqui que os filisteus, que era inimigo ferrenho de Israel, vão fazer um ataque contra Davi e a nação de Israel. E a Bíblia diz que eles subiram contra Israel para que eles pudessem atrapalhar aquela unção que Davi havia recebido como rei de Israel. A nação de Israel agora não estava mais dividida, tinha um rei somente, e isso estaria incomodando muito aos filisteus, porque Israel iria se fortalecer, Israel iria se tornar uma nação muito forte, não só apenas sob o domínio de Davi, mas também se unindo, porque ela estava dividida. Agora Davi era rei sobre todo Israel. E o que nós podemos tirar e aprendermos nessa passagem, nós estamos há algumas semanas falando sobre um título de um Deus de promessas. Nós servimos um Deus de promessas, um Deus que faz alianças com os homens, um Deus que se relaciona conosco por intermédio de promessas, de alianças, e a maior delas foi dar o seu Filho Jesus para morrer por toda a humanidade e salvar o homem da perdição eterna. Esse mesmo Deus havia feito uma promessa para Davi.
não só uma, mas tantas outras promessas que ele fez para Davi. Mas essa era uma delas, era neste momento a primordial, a principal. E nós vemos que Davi agora havia recebido por completo esta promessa. Eu e você também, queridos, temos promessas de Deus. Muitas já se cumpriram em nossas vidas, outras ainda estão por se cumprir, outras ainda vão ser estabelecidas por Deus em nossas vidas como promessa ao decorrer das nossas vidas. E nós estamos diante aqui de uma pessoa, Davi, que recebeu uma promessa. E quando ele recebe essa promessa, lógico que ele recebe a alegria, ele recebe a satisfação, ele recebe o prazer e a felicidade de que serve a um Deus único e verdadeiro, que lhe faz promessas e cumpre as promessas. Irmãos, Deus cumpre todas as promessas que Ele faz. Se foi Deus que fez essa promessa na sua vida, Ele vai cumprir. As promessas de Deus se cumprem em nossas vidas, e são muitas as promessas que Deus tem acerca de nós, acerca daqueles que o servem, queridos. E nós vemos aqui que quando uma promessa de Deus se cumpre em nossas vidas, deixa de ser promessa, se cumpre em nossas vidas, alguns fatores acontecem. E nós vamos aprender isso hoje. E nós vamos saber, nós já sabemos que quando Deus fez a promessa para Davi, demorou muitos anos para que essa promessa fosse cumprida. E nesse período Davi foi treinado, Davi foi capacitado, Davi atingiu uma maturidade para poder receber essa promessa. Agora ele era uma pessoa madura e de posse da promessa que Deus havia feito para ele. E os inimigos, os filisteus, se incomodaram com essa promessa cumprida na vida de Davi. A mesma coisa é comigo e com você. O grande filisteu, adversário de nossas almas, o diabo, ele se incomoda quando Deus cumpre uma promessa na minha e na sua vida. Essa promessa havia sido cumprida na vida de Davi. E os filisteus, quando essa promessa foi cumprida na vida de Davi, eles ameaçaram, eles investiram-se contra Davi, para que aquela promessa que havia sido cumprida na vida de Davi fosse desfeita, talvez pela prisão, pela morte, ou por qualquer outro fator na vida de Davi. A mesma coisa é comigo e com você. Às vezes nós recebemos a promessa de Deus se cumpre na minha e na sua vida, e nós nos alegramos com aquela promessa, glorificamos ao nome do Senhor com aquela promessa, exaltamos o nome do Senhor, porque aquela promessa se cumpriu em nossas vidas. Mas o grande filisteu, o adversário de nossas almas, investe-se contra nós, nos ataca, como os filisteus atacaram a Davi. E aí, irmãos, o que fazer? O que nós temos que fazer numa situação como essa? O Deus que preparou, o Deus que prometeu, o Deus que capacitou, ainda continua sendo o Deus de promessas. Ele deu aquela promessa para Davi, ele cumpriu aquela promessa na vida de Davi. Ele tem cumprido promessas na minha e na sua vida.
Mas o nosso adversário, por muitas vezes, tem investido contra nós. O que nós devemos fazer, irmãos? A palavra do Senhor, no dia de hoje, nos traz algumas advertências, alguns ensinamentos, para que nós, que somos detentores de muitas promessas, possamos aprender com a sua palavra, com Davi, o servo do Deus Altíssimo, que alcançou não só essa, mas muitas outras promessas, nos ensina no dia de hoje nós fazemos. Nós vemos aqui que os filisteus investiram contra Davi, versículo 17, quando os filisteus ouviram que Davi havia sido ungido a rei, que a promessa havia se cumprido na vida de Davi, eles subiram para prender Davi, reuniram seus exércitos e subiram para prender Davi. Nós estamos no versículo 17. A parte B. O que nós devemos fazer quando isso acontece? Você recebeu uma promessa, queridos. O inimigo investiu contra você para que essa promessa que foi cumprida na sua vida, talvez você desista dela. Você recebeu uma promessa do Senhor e tem recebido ataques do inimigo sobre a sua vida, tentando desanimá-lo, para que você não tome posse dessa promessa que o Senhor já liberou para a sua vida, ou ainda vai liberar na sua vida. Davi estava nessas condições. E Davi, nós vemos aqui no versículo 17, que Davi, ao ouvir que o inimigo investia contra ele, Davi, ao ouvir que o filisteu veio contra ele para o fazê-lo prisioneiro, nós lemos aqui na parte B do versículo, quando Davi soube disso, Davi desceu para a fortaleza. Quando Davi soube que o inimigo investiu contra ele, para prendê-lo, para desanimá-lo, para tomar dele aquela promessa que o Senhor havia feito para ele, Davi, a primeira atitude que ele toma é descer para a fortaleza. Eu e você, queridos irmãos, ao sermos ameaçados pelo filisteu, pelo adversário das nossas almas, quando nós estamos de posse de uma promessa que Deus cumpriu em nossas vidas, nós devemos fazer o mesmo. Nós devemos descer para a fortaleza. Nós devemos descer para a fortaleza. Fortaleza, queridos, aqui no nosso texto que nós lemos, era uma cidade bem equipada, era um lugar bem equipado, onde o inimigo não entrava fácil, onde o inimigo podia ser combatido, onde o inimigo podia ser afrontado. Aqui no texto nós não nos diz, mas os estudiosos dizem que essa fortaleza que Davi desceu foi para a caverna de Adulão, onde ele ficou durante muito tempo refugiado de Saul. E ali se tornou uma grande fortaleza, porque Saul nunca conseguiu derrotá-lo, nunca conseguiu pegá-lo quando ele estava nessa fortaleza. Fortaleza é um lugar seguro. Fortaleza é um lugar onde nossos inimigos não nos pegam, não nos surpreendem. Pelo contrário, é nós que os surpreendemos, é nós que o desbaratamos. E nós temos uma fortaleza, queridos irmãos, quando nós somos afrontados, quando nós somos atacados pelos filisteus que querem tirar a promessa ou tirar a esperança da promessa que Deus nos deu. Olha o Salmo 91, o
que diz o Salmo 91. É o que nós temos que fazer. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente. Diz assim o Senhor, do Senhor: és o meu refúgio, és a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e é escudo. Você não terá medo, e nem terror noturno, e nem flecha que voe de dia. Irmãos, nós devemos descer a fortaleza quando nós somos atacados pelo nosso adversário, o diabo, com a sua astúcia, com os seus demônios, que muitas vezes querem tirar de nós a promessa que Deus já nos deu. Nós servimos um Deus de promessa, um Deus que faz promessa, um Deus que nos prepara. Davi já estava preparado para receber essa promessa. Davi já tinha a maturidade. Talvez eu e você já recebemos uma promessa do Senhor e nós já fomos preparados, já temos essa maturidade. Mas o filisteu, o adversário, o diabo e os seus demônios se levantaram contra mim, contra você. A primeira atitude minha e sua, queridos irmãos, é irmos para o esconderijo do Altíssimo, aonde nós encontramos uma fortaleza, aonde nós encontramos um socorro bem presente na angústia. Você já desceu até a fortaleza, queridos, hoje, para combater o adversário da tua alma? Você já desceu até a fortaleza hoje, meu querido irmão, para tirar essa tristeza que o inimigo pôs no seu coração? Você já desceu até a fortaleza hoje, queridos, para combater essa adversidade que se levantou contra você? Você já desceu até a fortaleza hoje, meu querido irmão? Se não desceu, desça. Na fortaleza há socorro. Na fortaleza tem como nós combatermos o nosso adversário, o nosso inimigo. A nossa fortaleza é intransponível. O salmista aqui, o próprio salmista aqui diz que nessa fortaleza existe um Deus altíssimo que nos esconde no momento das nossas adversidades. Um Deus que é refúgio para nós em tempo de guerra, nos esconde dos nossos adversários. O salmista nos diz aqui no versículo de número 3, que ele nos livra do laço do passarinheiro. A ceia, ela se cumpriu algumas promessas, e uma delas, a principal, é que nós recebemos um Redentor, que venceu o filisteu na cruz do Calvário, queridos irmãos, que venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, garantindo a minha e a sua ressurreição, garantindo a minha e a sua eternidade. Não tema o filisteu, corra para a fortaleza, que é o nosso Deus poderoso. O salmista diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. O nosso Deus é uma fortaleza que pode todas as coisas, que pode com tudo e pode com todos. Nenhum filisteu vai nos arrebatar das mãos deste Deus poderoso. Confia. Eu não sei como que você se encontra nesta noite. Eu não sei como que você se encontra diante da promessa que Deus fez para você. Mas eu te digo nesta noite,
para que você, ao ser ameaçado pelo filisteu, pelo adversário da sua alma, que talvez lhe trouxe uma dificuldade, que talvez lhe trouxe um aprisionamento, te prendeu a algo ou a alguém ou alguma coisa, corra, vá até a fortaleza, vá até a fortaleza. Aleluias, glórias a Deus. Davi foi até a fortaleza, porque ali ele tinha certeza que nenhum inimigo iria emboscá-lo, iria capturá-lo, iria tirar a promessa que Deus fez para ele e que cumpriu na vida dele. Depois, irmãos, nós vemos que Davi na fortaleza, do versículo 19 até o versículo 21, ele consulta ao Senhor da fortaleza, ele consulta a Deus. Nós temos consultado a Deus, queridos, mediante as ameaças do filisteu. Nós temos consultado a Deus sobre os nossos planos, sobre os nossos projetos, sobre aquilo que nós queremos fazer, aquilo que nós precisamos de fazer. Nós temos entregado nas mãos do Senhor os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa família, o nosso trabalho. Nós temos consultado o Senhor acerca daquilo que nós precisamos e temos de fazer. Nós vemos aqui no verso 19 a 21 que Davi consulta a Deus. Então Davi consultou o Senhor, verso 19, dizendo: devo atacar os filisteus? Davi era um homem de guerra, um homem que tinha estratégia, um homem de coragem, mas ele consultava a Deus. Nós, como igreja do Senhor, em tudo nós temos que consultar ao Senhor, para que o filisteu não venha roubar a nossa promessa, para que o filisteu não venha frustrar a nossa promessa. E ele entregou tudo nas mãos do Senhor, consultou o Senhor, perguntou se o Senhor iria entregar os filisteus na mão dele. E o Senhor responde, queridos, quando nós o consultamos. Nós servimos um Deus vivo, e a Bíblia diz que o Senhor respondeu: vá, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Aí Davi foi com a confiança. Aí Davi traçou as suas estratégias de luta. Ele era um homem de guerra. Ele planejou como que ele ia atacar, ele fez as suas estratégias e foi para cima do adversário com a permissão de Deus. E a Bíblia diz que no versículo 20, então foi Davi a Baal-Perazim e derrotou os inimigos. Ele derrotou os inimigos, ele traçou seus planos, ele traçou as suas estratégias e derrotou os inimigos. E sabe o que ele fez depois de derrotar os inimigos? Ele bateu no peito e disse: eu sou o rei Davi, sou eu que sou um guerreiro preparado, pelas minhas mãos eu derrotei os filisteus. Não, ele atribuiu a Deus, ele atribuiu a Deus a minha vitória, a sua vitória, queridos. Nós precisamos de aprender que não somos nós, mas é Deus. Nós temos que atribuir a Deus, porque é Deus quem nos guia a vitórias. Davi atribuiu a Deus. Nós vemos aqui no verso seguinte, Davi dizendo que pelas mãos dele
Deus derrotou, verso 20, os seus inimigos. E aí Davi disse: o Senhor rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como as águas rompem as barreiras. Ele acreditou ao Senhor aquela vitória. Ele acreditou ao Senhor aquela honra, aquele louvor. Às vezes nós achamos que somos nós, irmãos, mas nós não somos capazes. É Deus quem nos capacita, e é Ele. E a Ele que tem que ser acreditado e atribuído todo o louvor e toda a adoração e todos os feitos. Porque agora nós não somos mais conduzidos por nós, mas sim por Deus. Porque a promessa do Senhor nos alcançou. Nós somos salvos pela promessa que o Senhor fez lá atrás, quando o homem pecou no jardim do Éden e mandou o seu filho Jesus para morrer na cruz do Calvário. E quando nós o aceitamos, nós fomos alcançados pela promessa de Deus, e agora fazemos parte da igreja do Senhor, e agora fazemos parte da promessa do Senhor. E o adversário e o filisteu tenta o tempo inteiro nos tirar desta promessa, nos levar cativo, nos levar presos, assim como queria fazer com Davi. E nós temos que tomar esses cuidados que a palavra do Senhor nos ensina. Nós não podemos nos orgulhar dos feitos que nós fazemos, mas sim atribuirmos a Deus. Atribua a Deus ao que você é, atribua a Deus ao que você tem, atribua tudo a Deus, queridos, porque só Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda aceitação. Todo mérito é do Senhor. Porque eu e você estamos aqui de pé. A Bíblia diz que aquele que está de pé, para que ele tenha cuidado para que não caia. E se nós não caímos, é porque o Senhor nos sustentou hoje. E nós temos que tomar cuidado para amanhã nós não estarmos caídos, mas sim estarmos de pé, pedindo que o Senhor nos sustente novamente, atribuindo a Ele toda a honra e toda a glória, atribuindo a Ele todos os feitos que nós temos realizado e que Ele tem realizado por conta de mim, por conta de você. Se você está numa situação boa, numa situação privilegiada, é porque o Senhor te colocou aí. Se você adquiriu este bem, é porque foi o Senhor quem te deu. Se você está vivo hoje, é porque o Senhor tem te dado vida, o Senhor tem te dado saúde, o Senhor tem te dado fôlego para que você glorifique e exalte o nome do Senhor. Aleluias! Glorificado seja o nome do Senhor. Davi atribuiu a Deus, mas e os filisteus voltaram, irmãos. Aí Davi ora de novo. Às vezes nós oramos, as coisas acontecem e depois voltam. Davi orou de novo, Davi insistiu, perseverou em oração. E Davi consultou o Senhor de novo. No versículo de número 22, diz que o Senhor respondeu para ele que agora o ataque seria diferente. Agora era o Senhor quem iria organizar esse ataque. A estratégia agora não era do homem, a estratégia agora era de Deus. Irmãos, nós aprendemos aqui que Deus sempre tem uma estratégia dele
para manter uma promessa na minha e na sua vida. Por mais que nós tenhamos estratégias, e por mais que Deus concorde com as nossas estratégias, Deus concordou com a estratégia de Davi. Deus disse que colocaria os inimigos na mão de Davi, e Davi venceu os inimigos, mas eles voltaram. Deus disse: não, agora a estratégia é minha. Agora você vai subir de frente das amoreiras e vai atacar ele de frente das amoreiras. E quando vocês ouvirem lá de cima, do topo das amoreiras, um barulho, um estrondo, passos de guerra, vocês podem sair para a batalha, porque eu saí na frente de vocês. Olha que interessante, queridos. Agora não era mais uma estratégia humana, mas agora era uma estratégia divina. Deus sempre tem uma estratégia divina para manter a minha e a sua promessa, porque a promessa é dele. Foi ele quem fez e foi ele quem cumpriu a promessa na vida de Davi. E ninguém pode tirar uma unção que Deus pôs. Essa unção que Deus pôs na sua vida, que talvez o inimigo tenha tentado tirar, que talvez você não tenha mais conseguido, não tem tido mais forças para manter esta promessa de Deus na sua vida. Creia que Deus tem uma estratégia para derrotar esse filisteu. Creia que Deus tem uma estratégia para você. Ouça a voz de Deus. Deixa Deus ir à frente. Deixa Deus vencer este filisteu. Deixa Deus manter esta promessa na sua vida. Davi foi, lutou. Você também talvez tenha ido, tenha lutado, tenha segurado esta promessa, mas você sente que está perdendo. Deus diz para você nesta noite que Ele sai na sua frente, para que a vitória seja completa, para que a vitória seja sua e para que a promessa de Deus permaneça sobre você. Creia, queridos irmãos, que Deus vai à sua frente. Assim diz a palavra do Senhor, e assim diz o Senhor para mim e para você nesta noite. Ele vai à sua frente, vencendo todos os adversários, todas as barreiras e todos os inimigos. E atrás você vai tomando posse da vitória que o Senhor tem dado sobre o filisteu, sobre o adversário. Foi assim que Davi fez, e foi assim que Davi foi vencedor. E essa promessa não se cumpriu somente na vida de Davi, porque Deus fez uma outra promessa, que não faltaria descendentes de Davi no reino de Israel, e que o reino de Davi seria eterno. O Senhor Jesus é o Rei eterno, Ele é descendente de Davi, e a promessa de Deus se cumpriu eternamente, queridos. A promessa de Deus não falha. As promessas de Deus são firmes. Tudo pode falhar, mas a promessa que Deus tem acerca de você não falha. Creia nisso, Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Nós temos uma promessa hoje, que nós participamos da ceia, que ainda vai se cumprir na nossa vida. A promessa da volta de Jesus para buscar a sua igreja. O Senhor Jesus voltará, queridos, para buscar a sua igreja. É uma promessa que Ele fez. Não desanima, não deixa com que o filisteu te tire esta promessa que Jesus fez, te aprisione, como queriam aprisionar Davi, para que você não receba a promessa. Os laços do filisteus e as amarrilhas que os filisteus e as cadeias que os filisteus armaram ou prenderam você, nesta noite está sendo quebrada no nome do Senhor Jesus, pelo poder que há neste nome.
Em nome de Jesus, siga em frente, porque Deus já saiu à sua frente, dando o seu Filho Jesus para morrer, ressuscitar, ser assunto aos céus e um dia voltar para buscar a tua igreja. Deus te abençoe, querido.